Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Dera-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui também em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas assim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, prezados telespectadores, iniciamos ontem o mês de setembro dedicado ao estudo, aprofundamento e meditação da palavra de Jesus, da palavra de um Deus que acompanha constantemente a nossa existência. E hoje, que belo iniciar o dia vendo Jesus com a Bíblia nas mãos. Ele que nos dá o exemplo. Ele que na sua terra, lá em Nazaré, explica a palavra de Deus para os seus conterrâneos. E explica com uma escolha extraordinária.
Dera-lhe o livro do profeta Isaías, dos maiores profetas. Até na Bíblia está registrada a profecia dele, com 66 capítulos, maior dos profetas. E a expressão que ele escolhe para a apreciação e para a meditação atinge também a nossa inteligência. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Meus irmãos, o Espírito de Deus está também sobre cada um de nós. A partir do momento do nosso batismo, nós recebemos o marco da presença de Deus, que nos envia exatamente a cumprir esta missão. Sermos testemunhas diante do nosso próximo de uma fé e de um credo. Somos pessoas capazes também de anunciar a boa nova aos nossos irmãos. Não podemos absolutamente ficar de braços cruzados diante de um compromisso sério que nós assumimos a partir do nosso batismo. Anunciar o Evangelho aos pobres, mostrar o sorriso para aquelas pessoas que esqueceram a beleza e a alegria de uma esperança. Mostrar que existe sempre uma luz no final de um túnel. Quando uma pessoa entra numa crise depressiva, mostrar que nós somos capazes, graças a este Espírito, a colocar não somente uma pedra por cima diante de um passado nem sempre dos melhores e partir para uma nova experiência de vida, marcados por esta presença de Deus. Somos chamados a sermos agentes pastorais a partir do nosso pequeno mundo familiar, da nossa comunidade paroquial, a serviço dos nossos irmãos. Todos estão ansiosos de aguardar um gesto concreto desta presença do Espírito que nos ilumina a todos os instantes. Estamos iniciando uma jornada. Tantas vezes nós não sabemos o que vai acontecer. Não somos nós os donos do tempo, mas somos chamados a santificar o momento presente. O saudoso grande Papa, e que daqui a poucos meses vai ser beatificado, Paulo VI, um dia lhe perguntaram no Santo Padre qual seria a melhor definição da história no parecer do Senhor. E o Santo Padre, o Papa Paulo VI, deu uma famosa resposta: santificar o momento presente. Somos chamados a dar o gosto ao momento presente, como que se esta Santa Missa a qual estamos participando fosse, na verdade, a melhor de todas as nossas missas. Como se a palavra que nós pronunciamos para o nosso próximo fosse aquela palavra que injeta aquele bom humor, aquela alegria, aquela esperança que fortalece a fraqueza dos outros. Meus amigos, a ação do Espírito que está sobre nós é uma ação não limitada ao tempo. Por todo momento da nossa existência, Deus sempre nos inspira a fazer aquele bem que nunca nos será tirado. Quando o profeta Isaías escreveu nesta profecia
que Jesus apresentou publicamente, que nós somos enviados para proclamar um ano da graça do Senhor. Estamos no ano da fé, um ano da graça do Senhor, um ano no qual ninguém de nós pode cruzar os braços, um ano no qual ninguém de nós deve adiar sempre para depois os bons propósitos. Somos chamados a ficar bem acordados, porque a nossa fé, meus amigos, nos leva a um encontro constante com Deus, nos leva a encontrarmos com os nossos irmãos imagem de Deus. E não poderemos absolutamente ficarmos indiferentes diante disso. E a palavra de Deus contida na Bíblia, que cada um de nós, especialmente neste mês de setembro que estamos iniciando, é obrigado, usamos essa palavra clara, a ter um contato com esta palavra. Eu acredito muito naquele antigo provérbio, sempre válido, e que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Todos temos a Bíblia em casa. Então, meus prezados amigos, vamos fazer um pequeno oratório. Vamos colocar a nossa Bíblia aberta, com uma flor na frente, ou até uma vela. Mas, sobretudo, vamos parar diariamente, antes de sair da nossa casa para o serviço, como também quando voltamos à noite para o aconchego da nossa família. Vamos ler uma passagem da palavra de Deus. Quem sabe o texto do Evangelho do dia. Meus amigos, é o melhor investimento que nós podemos fazer, porque carregados da palavra de Deus, saberemos sempre dizer o nosso sim para Ele. Olha como São Paulo, até na primeira leitura de hoje, aos Tessalonicenses, usa uma linguagem muito profunda e bela, uma imagem que atinge até as nossas emoções. Por quê? Porque mesmo que se trate de um assunto bastante difícil, e usamos a palavra humanamente falando desagradável, ele dá a resposta. São Paulo fala do mistério da morte e da vitória sobre a mesma morte, apresentando Jesus como pioneiro. E para dizer que como aconteceu com Jesus, vai acontecer também para cada um de nós. Ele foi o primeiro e nós o seguiremos, o imitaremos, venceremos até a mesma morte. A Bíblia Sagrada é um patrimônio, digamos assim, que não tem limites de valores. A Bíblia é o nosso pão de cada dia. Eu lembro sempre, quando no ano 1972 veio falecer em Roma o fundador da grande família paulina, o bem-aventurado Tiago Alberione, quando na missa de corpo presente, presidida pelo saudoso Papa Paulo VI, foi lido o testamento deste padre. Todos se aguardavam, quem sabe quais notícias, quem seria até, digamos assim, humanamente falando, o herdeiro de toda aquela obra imensa que ele fez para propagar a palavra de Deus. Nada disso. Vejam só o que este padre deixou escrito no seu testamento. Na hora da minha morte, não quero um travesseiro para reclinar a minha cabeça dentro do caixão. Quero uma Bíblia aberta. E foi atendido na hora. Tiraram o travesseiro e colocaram uma bela Bíblia aberta, e ele está enterrado até hoje
com a cabeça dentro da Bíblia. Meus amigos, porque foi exatamente nesta palavra de Deus que encontrou a força, o entusiasmo e o carisma de divulgar com todos os meios de comunicação acessíveis no seu tempo esta palavra de vida eterna. Então, façamos nós também o propósito. Vamos hoje pedir com muita humildade que o Divino Espírito Santo continue esta obra na cabeça de cada um de nós, para que, iluminados pela palavra de Deus, possamos nós também anunciar esta palavra aos pobres, possamos dar a nossa colaboração para proclamar um ano de graça, possamos conquistar tantas pessoas para a nossa fé. E, sobretudo, vamos pedir ao Divino Espírito Santo que, uma vez animados e carregados pela sua inspiração, possamos fazer aqueles gestos concretos, aquelas obras de caridade que nos devem caracterizar como autênticos cristãos ao lado de Jesus e de Nossa Senhora. Desejo a todos uma semana repleta de estudo da Palavra de Deus, com a bênção divina, com a assistência de Maria e, sobretudo, com o entusiasmo de sentirmos-nos cada vez mais úteis para o bem de tantos nossos irmãos. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.